Encontro com Artes, recebemos Helena Pereira, natural de Vila Real, licenciada em História da Arte, curadora e investigadora em práticas artísticas e culturais contemporâneas. Vamos já de seguida conhecer a nossa convidada. Bom dia, Helena. Muito bem-vindo ao programa Encontro com Artes. Bom dia. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje, dentro da sua agenda preenchidíssima, conforme vamos sabendo, e, portanto, tirou um bocadinho do seu tempo para poder estar aqui. Ora, a Helena é natural de Vila Real, mas está a viver em Vila Nova de Cerveira. O porquê desta transição? Bem, em primeiro lugar, começo por lhe agradecer o convite também, Joana, com muito gosto que estou aqui consigo. Na realidade, Vila Nova de Cerveira é uma paixão antiga. Foi lá que eu tive a minha primeira experiência de contacto com o mundo da arte contemporânea, em 2007, e desde essa altura que de facto é um dos lugares que eu acho que fazem parte daquilo que é a minha geografia interior. E depois acabou por ir fazendo parte ao longo destes 11 anos daquilo que foram as minhas experiências profissionais e, portanto, no momento em que eu tinha que decidir o que fazer, sendo que era inevitável sair do Porto, onde morei 26 anos, Vila Nova de Cerveira apareceu-me como óbvio, como lógico, como natural. É um lugar que tem uma relação, é uma vila, apesar de pequenina e fronteiriça, muito cosmopolita, onde tem um conjunto muito alargado de amigos e depois tem uma relação muito particular com a água, com o rio e com a natureza, que era algo que nesta fase em que de facto a minha vida é uma adrenalina total, era algo que eu precisava, que era de chegar a casa ao final do dia e encontrar num sítio, num lugar, sim, e que fosse meu. Mas é natural de Vila Real, passou lá há quanto tempo? A minha infância, até entrar genericamente para a escola primária. E o que é que se recorda ainda dessa infância? Tudo. Está tudo presente? Até porque volto imensas vezes, sempre que possível, à quinta dos meus avós e ao convívio com as minhas avós, e nomeadamente com a minha avó materna, e portanto cada vez mais tenho mais memórias desses tempos. Eu fui a primeira neta, a neta mais velha, da parte materna. E portanto tenho as melhores lembranças, tenho uma família enorme, ótima, e portanto acho que não são lembranças, faz parte, não é? Nós agora vemos os mais novos a continuarem a crescer naquela casa onde eu também cresci, sendo que quando eu cresci lá, a casa ainda estava a ser feita tijolo a tijolo quase pelos meus avós, e a quinta a ser plantada e desenvolvida e etc, e o negócio dos meus avós também. Assistia a tudo isso. Hoje já é uma coisa diferente, obviamente, mas lembro-me de tudo. Lembro-me de ir para o campo com a minha avó, de brincar no meio dos morangueiros e de comer os morangos com a terra. Lembro-me de irmos, era uma coisa muito engraçada que fazíamos, que era uma casa muito grande, com muita gente, depois a minha avó tinha um café, um restaurante, etc. E íamos trocar a água ao bacalhau, que estava naquelas bacias enormes, e era muito divertido, e eu adorava ter os pés molhados com aquela água de sal. Lembro-me de sal, muito fresquinha, gostava muito daquilo. Lembro-me de irmos aos coelhos, quer dizer, lembro-me de tudo, acho que me lembro de tudo, e lembro-me da minha avó me ensinar a contar, e a tabuada, e o nome das árvores e dos animais, lembro-me de tudo. Eu gosto sempre de saber a infância, ou o percurso um bocadinho da infância dos convidados, porque geralmente a infância depois vem a refletir-se na própria atividade profissional. É muito interessante ver esta ligação da infância até à fase adulta. Mas já lá voltamos. Então, estava-me a dizer que viveu no Porto 26 anos. Portanto, faz uma transição de Vila Real para o Porto. Esta transição foi assim feita saudavelmente, porque são sítios diferentes, não é? Do campo para a cidade. Como é que foi feita essa transição? Eu acho que foi muito natural. Vim com os meus pais na altura, a vida deles na altura encaminhou-se para aqui e foi natural. Depois entrei logo para a escola e foi algo super natural. Tenho também ótimas memórias. A primeira casa em que moramos cá era em frente à escola primária, portanto lembro-me de ir a pé para a escola. Fomos morar para um bairro, para uma zona
onde tinha vizinhos que já eram pessoas da família que eu conhecia, que me conheciam desde que eu tinha nascido, nomeadamente uma prima que é como se fosse minha irmã, e portanto foi uma coisa pacífica, até porque íamos quase todos os fins de semana, hábito que infelizmente não consegui manter, a Vila Real e à Quinta e ao Douro, e portanto a minha família está sempre muito... Toda a minha família, além dos meus pais, está sempre muito presente. Não sinto esses períodos de afastamento, nunca senti as distâncias. Uhum. Não há essa diferença? Não, eu adoro o Porto e vivi cá, estudei cá, fiz cá toda a escola, a universidade, a licenciatura, sobretudo e a especialização e a pós-graduação. Quer dizer, vivi cá uma série de tempo e tenho uma relação enorme à cidade e foi super pacífico. Foi uma coisa normal. E enquanto criança, a Helena era assim... os nossos ouvintes não estão a ouvir, mas... não estão a ouvir, não estão a ver a Helena, mas a Helena tem um ar angelical. Será que esse ar angelical é exterior também é interior? Enquanto criança era assim um anjinho? Bem, os meus pais têm várias versões desse facto. Quando eu era bebé mesmo, acho que era insuportável, chorava imenso, não deixava ninguém dormir. Acho que era isso. Mas depois nunca dei realmente problemas, isso é verdade, os meus pais dizem isso. Sempre consegui brincar sozinha, sempre fui super arrumada, organizada, super boa aluna. Nunca dei, de facto, problemas, os meus pais não têm nada a registar. Não sei, acho que é um bocadinho... Não sei porquê, até porque eles são os dois pessoas muito interiormente inquietas, mas eu de facto sou altamente inquieta, mas sempre fui super organizada e super tranquila, muito ativa sempre, fiz sempre muitas coisas, muitas atividades. Tive sempre essa necessidade à qual os meus pais foram sempre, felizmente, dando resposta, né? Deixando-me experimentar, fazer aquilo, experimentar dança, depois joguei handball, andei na natação, essas coisas normais que fazem. Hoje em dia as crianças fazem muito mais coisas. Mas à época tínhamos, uma atividade e tempo para brincar. E também na altura... O Porto era uma cidade em que se podia perfeitamente brincar na rua, a qualquer hora, brincar às escondidinhas, fazer grupos de amigos e, portanto, a coisa era pacífica. E acho que sim, acho que nunca... Os meus pais não têm nada a registar, pelo menos nunca me lembro de fazer cenas, de me portar mal, de ter castigos, não me lembro de nada disso. Uma boa filha, pronto. Uma boa filha. Na infância teve alguma ligação às artes? Porque estava-me a falar de que experimentou a dança, que experimentou a natação, não? Sim. Sim. Portanto, estava ligada de alguma forma a algum tipo de atividade. A nível de artes, esteve ligada a alguma atividade que se lembre? Ligada não, nunca aprendi música, a dança era uma coisa até desportiva, nunca aprendi música, nada. Agora, os meus pais, o meu pai é uma pessoa da área da filosofia, portanto é uma pessoa com um pensamento para a sua geração muito acima da média, e portanto eu cresci com livros, cresci no meio dos livros, mesmo os meus avós que são camponeses, comerciantes, etc., sempre foram pessoas que eu considero cultas, que liam o jornal, que sabiam ler, que sabiam escrever, que sabiam conversar. Mas os meus pais, de facto, sempre tiveram livros em casa e sempre, desde muito pequena, que me levaram ao teatro, que me levaram ao cinema, que me levavam a ver museus, a ver património. Fazíamos sempre férias de verão mistas, não é? Portanto, entre a praia mas passávamos sempre... Foi com eles que eu comecei a conhecer o país, não é? A andar por aí. E, portanto, acho que é um bocado daí. Agora, como é que eu chego daí depois às artes? Acho que é um processo um bocado meu. Meu pai, por acaso, apesar de ser da área da filosofia, desenhou sempre bem. Mas acho que não é daí. Eu fui sempre muito mais incentivada à área da escrita, sem dúvida, à leitura. Por incentivo muito, muito concreto do meu pai. Eu tenho uma história que eu me lembro muitas vezes e que ele conta algumas vezes. O meu pai era e é professor, depois acabou por fazer uma especialização e dá português e história, não é? Então fazíamos um exercício muito giro, muito divertido, que era quando ele corrigia os testes, que é uma coisa... Eu corrijo só as provas da faculdade dos alunos, nunca dei aulas ao ensino sem ser superior. Então ele corrigia aquilo e às vezes os miúdos escrevem gralhas e ele ria-se imenso comigo e eu ria-me com aquilo.
Mas depois eu compreendo que às vezes a profissão de professor é um bocado desesperante, não é? Porque estamos, então, sobretudo para uma pessoa como o meu pai, que é uma pessoa com uma elevação intelectual enorme, portanto que não vê nada não vê assim nada em cima da média. Eu lembro no 5º ano, e ele também fazia isso, que os alunos da professora mandar fazer uma composição sobre a primavera. Pronto, os meninos fizeram toda a composição sobre a primavera e eu também fiz. E tive muito boa nota e cheguei a casa e mostrei ao meu pai. Não sei se já não foi, se foi num exame, se foi num teste ou se foi numa coisa fora disso. E a minha composição começava com uma frase assim. Portanto, as composições começavam todas a primavera, uma estação do ano, começa no dia 20 não sei o quê, de março, verdade? Começavam todas assim da mesma maneira. E a minha começou assim. A primavera descansa no verde. E eu tirei muito boa nota e eu cheguei a casa e mostrei ao meu pai e ele ficou delirante. Ele, aliás, é um ser muito delirante. E falou daquilo a toda a gente. E levou para as aulas para falar aos alunos. Eu não disse quem era, naturalmente, a criança de 10 anos que tinha escrito aquilo. E, portanto, fui sempre incentivada a ler muito e a gostar de escrever. A minha mãe sempre me incentivou muito na parte da matemática, do cálculo mental, que foi uma área para a qual eu também hesitei. Mas para as artes, concretamente, isso nunca aconteceu. Isso acho que depois foi uma escolha minha. Quando no 10º ano temos que fazer aquelas opções e eu escolhi ir para artes. Não sabia ainda para o que era. Depois inicialmente pensei que era arquitetura, onde de resto inicialmente ingressei. Depois percebi que não era aquilo, era terrível a desenho, tinha uma série de habilidades que me iriam... eu seria agora uma pessoa muito infeliz se tivesse conseguido acabar o curso. E depois optei por outro percurso e optei pela História da Arte. Mas foi uma coisa minha, não tenho ninguém na família que pinte, que faça escultura, não há nenhum arquiteto na família. De facto, não. Foi uma coisa que surgiu em mim. Então, acaba por se licenciar em História da Arte. Frequentou a especialização em Museologia, uma pós-graduação em Gestão das Artes, é mestre em Comunicação da Arte e Cultura e é doutoranda em Ciências da Educação. Ciências da Comunicação. Com uma tese sobre a arte e mercado de arte em Portugal após o 25 de Abril de 1974. O porquê, Helena, desta pós-graduação em Gestão de Artes, ou das Artes? A dada altura, e sobretudo houve aqui uma experiência, uma pessoa que foi importante. Quando eu acabo a licenciatura, fiz um estágio na Câmara Municipal do Porto, na área dos museus, com um grande senhor, infelizmente já falecido, chamado Mário Brito, que era na altura o diretor dos serviços dos museus. E que me ensinou a ver as coisas de uma outra perspectiva. Portanto, eu vinha da universidade com uma perspectiva sobretudo teórica, não é? De investigação e com ferramentas à investigação e sentia falta, porque eu sempre fui muito ativa, ou seja, dirigi a Associação de Estudantes no Liceu, na universidade também fiz parte da Associação de Estudantes, andei sempre muito metida nos movimentos estudantis, em toda aquela coisa. Portanto, sempre tive muito essa necessidade de fazer coisas, de participar em coisas. E quando conheço este senhor, quando trabalho com ele, não é? Trabalhei na altura, fiz uma coisa muito específica que se chamava o Plano Estratégico para a Reabertura da Casa Oficina António Carneiro, que é um museu aqui no Porto, ali na Rua António Carneiro, que é uma perpendicular ao heroísmo. E ele tinha uma visão, de facto, das coisas diferente, que ia buscar muitas ferramentas à área da gestão, que eram ferramentas que é uma paixão minha, portanto, eu gosto muito da área de pensamento, de pensar as coisas de vez em quando do ponto de vista da gestão, e que me deu um conjunto de links e eu senti que tinha uma debilidade em ter algum número de ferramentas e então decidi fazer depois dessa pós-graduação, já posteriormente a ter, depois da Câmara do Porto, de sair de lá, constituir uma empresa, na altura, uma loucura total, e então senti que me faltavam algumas ferramentas, perceber algumas coisas e resolvi ir aprender. Foi um bocadinho por aí, mas foi o Mário Brito, foi ele que me mostrou que havia mais vida para além da teoria e para além da academia e que, de facto, para nós também conseguirmos levar a cabo, porque o grande desígnio, eu acho, para quem trabalha no campo das artes, da cultura, eu acho que as pessoas não querem, não sei, pelo menos é isso que eu sinto, não querem enriquecer, não querem nada disso, as pessoas querem mudar o mundo, querem deixar a sua marca, querem conseguir fazer algo que seja transformador, que torne o mundo um lugar melhor para nós todos vivermos. E de facto para isso a teoria não basta, é preciso termos capacidade de realização e de fazermos coisas. Isso foi uma experiência que eu tive com o Mário Brito, que me ensinou a pensar de uma outra forma,
que me ensinou a pensar considerando um conjunto mais alargado de argumentos e de perspectivas, e portanto é daí que eu chego um bocadinho aí. À gestão. Talvez aquilo que estava a dizer, que todos nós gostaríamos de deixar alguma marca, talvez isso a leve a fazer um mestrado em comunicação em arte, porque a comunicação em arte já foge um bocadinho da gestão das artes, certo? Esse mestrado que eu fiz na Universidade do Minho foi na altura que eu estava a trabalhar em Guimarães, na Capital Europeia da Cultura, e andava à procura de um mestrado. E foi na altura que eu comecei a direcionar muito definitivamente. Eu trabalhei muito na área da produção, fiz muitas coisas, na produção da área da música, do teatro, fiz um conjunto de coisas muito alargadas. Depois há de facto um momento que eu sinto que quero trabalhar na área das artes visuais, artes plásticas e visuais, que quero ter um enfoque não só na curadoria, mas sobretudo no pensamento a partir da arte contemporânea e da produção artística contemporânea. E senti uma dualidade em relação à história da arte. É que a história da arte tem uma raiz de metodologia que tem muito a ver seguramente com a história, o que é natural, e portanto tem uma dificuldade muito grande, as ferramentas da história da arte têm uma dificuldade muito grande em fazer uma leitura do tempo atual, do que está a acontecer agora. E eu estou interessada no que está a acontecer agora, no que se está a produzir agora, e sobretudo de que forma é que os artistas, enquanto seres superiores a todos nós, não é? Pelo menos aqueles que são bons, porque depois nós nunca compreendemos o que é que está ali, como é que o tipo chegou ali, não é? É fabuloso. De que forma é que eles se estão a relacionar com o mundo, a interrelacionar com o mundo, e de que forma é que o estão a pensar. E isso, a história da arte, a mim, dava-me essa debilidade. E então eu sentia que precisava de ir buscar ferramentas, sobretudo da área da sociologia, da semiótica e também, porque não, da comunicação. E esse mestrado de Comunicação, Arte e Cultura na Universidade do Minho tinha e tem essas vertentes, ou seja, vai buscar outras áreas do saber. E também vai buscar algumas coisas relacionadas depois com as redes, com as coisas mais concretas, e sobretudo com essa área da sociologia que me interessou. Portanto, o meu pensamento em curadoria tem naturalmente muitas referências sempre históricas e dos movimentos artísticos e tudo aquilo que eu aprendi e continuo a aprender, mas vai sempre buscar muitos autores e muita coisa da área da filosofia e da área da sociologia. E eu sentia falta disso, sentia falta de ter essas ferramentas e de abrir, e também está no outro universo académico, porque o meu universo académico era a Faculdade de Letras, o Porto, etc., e é preciso abrir horizontes, porque a altura todas as instituições e as pessoas têm vícios e, portanto, nós, se queremos outra coisa, temos que ir procurá-la. E foi um bocadinho por aí que eu fiz esse mestrado. E depois, quando parti para o doutoramento, ele já faz um cruzamento dessas disciplinas, já vai buscar também na dimensão do mercado, sobretudo na sua dimensão estrutural e daquilo que são e foram e são os agentes que determinam quem são os artistas e quem não são os artistas. É esse o foco da questão sobre a qual eu estou a estudar, e naturalmente que isso também tem ferramentas óbvias da área da gestão, se considerarmos a gestão também, e nomeadamente a economia como porque o mercado da arte é uma atividade económica, se quisermos, como a economia como uma dimensão de uma área social, e a economia não é finança, a economia é uma disciplina das ciências sociais. No mundo em que nós vivemos é que essa perspectiva está um bocado distorcida, porque se nós formos à gênese da coisa, é lá que vamos ter. E, portanto, de alguma forma, sim, de alguma forma, naquilo que eu faço agora, eu misturo um conjunto de coisas, até porque, mesmo enquanto curadora, e o curador sendo aqui uma figura que mistura tantas, não é? A do comissário, a do curator, no termo inglês, da pessoa que cuida das obras de arte, a do crítico, eu tenho essa minha dimensão, que é a dimensão em que eu de facto sou mais profunda e que vou mais ao fundo de mim e que tenho mais trabalho intelectual, que é a dimensão da escrita e do pensamento e de relacionar artistas e temáticas e de pensar sobre eles, mas depois sou super operacional, gosto de acompanhar todos os processos, desde o transporte das obras de arte até... Gosto de acompanhar tudo, gosto de participar em todo o processo. E eu acho que isso tem a ver também com algumas coisas que têm a ver com, não só com a dimensão da gestão, mas depois com uma parte da minha experiência muito alargada na área da produção, porque em produção faz tudo. Em produção cultural, sobretudo na área das artes performativas, faz tudo, aprende-se tudo. O José Rodrigues, escultor, numa entrevista que me deu em 2009, e estamos a falar de um escultor
dos melhores da sua geração, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Que tinha aprendido tudo no teatro, inclusive a namorar. Eu não diria tanto, mas de facto aquela expressão ficou, porque ele disse-me que no teatro faz tudo. Limpa-se o chão, faz a cenografia, os figurinos, participa-se, dá-se opiniões, e essa minha experiência em produção, muito forte em produção, não só enquanto tinha a empresa, mas também depois na Capital Europeia da Cultura, é que construiu a profissional, digamos assim, que hoje sou, ou que procuro ser pelo menos. E, portanto, tudo isso depois se reflete no trabalho de investigação, obviamente. Portanto, este doutoramento em Ciências de Comunicação acaba por haver aqui este cruzamento de tudo aquilo que já investigou. Antes de avançarmos para a sua atividade profissional, que é longa. Muito bem, voltamos à conversa com a Helena e desta vez vamos incidir sobre a sua atividade profissional, que iniciou muito cedo, em 2007, na Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Como é que inicia a sua atividade profissional em Cerveira, estando cá no Porto, não é? Nesta altura estava no Porto. Como é que inicia a sua atividade lá em cima? Na realidade, eu inicio através de um programa que continua a existir em Cerveira, que era um programa de voluntariado, em que no fundo fazíamos o apoio à exposição e várias tarefas, e eu trabalhei lá nessas condições praticamente o verão todo, e foi uma experiência tão transformadora e tão especial e tão importante que de facto eu acho que é a experiência que marca o início de tudo, o que vem depois, o que vem para a frente. Portanto, é através daí. Eu na altura tinha uma amiga qualquer mais velha que já estava a trabalhar e que me falou dessa possibilidade, porque trabalhava com um artista muito ligado à Bienal, e eu fui eu, e foram mais alguns amigos, e foi de facto uma experiência ótima. Eu fui para lá depois, portanto, nesse ano, se eu não estou em erro, a Bienal começou em agosto, e eu fui para lá depois de ter passado praticamente um mês a estudar em Roma, portanto, vinha muito entusiasmada. Já era o segundo ano que eu ia estudar um verão, um mês para a Itália, vinha muito entusiasmada, e portanto aquela experiência ali, naquele contexto, acabou por suplantar quase a experiência anterior de estar do mês que passei em Roma a estudar. Então, foi mesmo super especial, conheci muitas pessoas, e percebi que era por ali, percebi que era no mundo dos museus, das exposições, e que era no contacto direto com os artistas, porque essa que foi a experiência diferenciadora, e essa que é a experiência diferenciadora daquela casa. É o contacto direto com os artistas e a forma muito especial como aquela é a casa dos artistas. E essa foi muito importante. Depois tive a felicidade de conhecer o Jaime Isidoro. Portanto, eu era uma miúda. Ainda. E de conhecer o Jaime Isidoro, que me disse algumas coisas importantes. Não sei se eram coisas que o Jaime dizia a toda a gente, mas para mim foram muito importantes. Depois autografou-me 2 ou 3 livros dele, uma coisa assim, que deixou algumas mensagens importantes. E depois acabei por me tornar amiga de um marchand, também já falecido, que estava ligado à Bienal, e houve um almoço de encerramento da Bienal em casa dele, do Francisco, em que esteve o Jaime Isidoro, o Henrique Silva, o Augusto Canedo, que depois seria o diretor a seguir ao Henrique Silva, que na altura já era o diretor, e portanto estava ali de repente com aquelas pessoas todas a viver aquilo tudo, a ouvir. Foi a primeira casa, essa casa do Francisco, em que eu entrei, que estava cheia de arte, não é, por todo lado, e aquilo foi verdadeiramente transformador para mim, e eu percebi que era aquilo. Explica aos nossos ouvintes em que é que consiste a Bienal. Então, a Bienal de Cerveira é um evento que celebra este ano 40 anos. Uhum. É uma iniciativa que nasce de uma utopia, de Jaime Isidoro e de outro conjunto de artistas, apoiada sempre desde o início pelos sucessivos poderes locais em exercício em Vila Nova de Cerveira. Ela é uma consequência de uma atividade, de uma das muitas. Eu acho que o Jaime Isidoro, além de artista plástico, foi sobretudo um dos mais relevantes divulgadores das artes plásticas. Se calhar foi ele até
um dos principais contributos para que hoje Portugal tenha um mercado da arte. E, portanto, entre várias atividades que ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida, desde a criação da Galeria Alvarez em 54 aqui no Porto, a mais antiga do país sem interrupções de funcionamento. Depois da Revista de Artes Plásticas, em 74, após o 25 de Abril, ele começa a organizar os Encontros Internacionais de Arte, que tinham essa ideia de serem pontos de encontro para artistas, de incidirem, do ponto de vista da sua programação, nos debates, nas performances, nas intervenções e naquilo que eram os processos que se questionavam, já em contexto europeu na altura, que tinham a ver com a desmaterialização da obra de arte e com os limites entre a obra de arte e o público, entre os artistas e os fruidores, ou espectadores, como quisermos. E então vai organizando esses encontros internacionais de arte que, nos quintos, que foram sempre descentralizados culturalmente, portanto, Valadares, Vila Nova de Gaia, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Caldas da Rainha, e depois, quando chegam a Vila Nova de Cerveira, transformam-se em algo maior que é a Bienal, que é hoje. Que foi sempre, se realizou sempre continuamente, tem ali um período que passa ali nas trevas, nos anos 90. E, portanto, a Bienal consiste, é um concurso internacional, aberto, um open call, não é? Aberto à participação de vários artistas. Este ano tivemos mais de 700 candidaturas de 42 países, depois há um júri que faz a seleção desses artistas. Além desses artistas do concurso que são expostos, há também os artistas convidados, todos aqueles que vão sendo premiados em anos anteriores e outros que se entendem convidar, e o artista homenageado. Portanto, o artista ou os artistas, podem ser mais do que um. Portanto, é uma grande mostra, é uma grande exposição. É o evento mais antigo do género na Península Ibérica, um dos mais relevantes. E que durante o período, 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, antes desta outra tinha sido um bocadinho maior, começou logo em julho, há um conjunto de atividades paralelas ligadas à performance, aos debates, às intervenções, workshops, visitas guiadas, um sem fim de atividades, é uma loucura. Residências artísticas, o contacto dos artistas, depois tem esta particularidade que as pessoas os artistas vão, ficam a residir, ficam a dormir. Temos sempre a cantina, que era uma ideia já do Jaime Isidoro, em que as pessoas se encontram e convivem, e, portanto, genericamente a Bienal, muito genericamente e muito sucintamente é isso. Pois, claro que é uma coisa muito mais complexa do ponto de vista da organização, mas sobretudo é uma família. Eu acho que é isso. Foi sempre. Foi sempre. A Helena, em 2009, criou uma empresa que é o Intelectos de Ouro, que penso que já não existe. Não, está num estado que é o chamado cessado em IVA. Cessado em IVA. Dedicada também à comunicação, gestão cultural e de eventos. A que se dedicava, em concreto, a esta empresa? Pronto, no fundo, na altura, isso coincide a criação da empresa com o momento em que eu percebo que não quero ser funcionária pública, que não quero ficar a trabalhar na Câmara Municipal do Porto. A culpa foi do Mário Brito, porque ele, no fundo, incentivou-me muito a voar. E depois também num período em que a minha mãe também estava numa mudança de percurso profissional e, portanto, tínhamos necessidade de criar, sobretudo, um instrumento que nos permitisse continuar as nossas atividades profissionais, não é? E, no fundo, a ideia era essa, portanto, Intelectos de Ouro, e combinava em termos de CAI, não é? Em termos de Código de Atividade Económica, as atividades ligadas à cultura, às artes, e depois as atividades dela ligadas às engenharias, e chegamos até a fazer alguns projetos para alguns museus, etc. Portanto, organizamos vários eventos de cariz cultural. Durante todo o período em que eu estive a trabalhar em Guimarães, por exemplo, faturava, isto é uma coisa que é pública, porque foi um projeto financiado com fundos públicos através da empresa. Trabalhei em produção musical, representei vários artistas, portanto era um bocadinho por aí. Criei eventos, coisas giras, por exemplo, na Trofa criamos na altura um festival que era o FIAT, Festival Itinerante de Artes da Trofa. Portanto, criávamos eventos, trabalhávamos com municípios, com outras empresas. Já na altura tive uma galeria em Braga em parceria com outra empresa. Portanto, no fundo era um projeto aberto que procurou trabalhar o mais possível, realizar atividades das mais diversificadas com o maior número de parceiros que nós conseguíamos. Também tinha uma componente ligada à formação profissional, portanto também fizemos algumas coisas nessa área e foi um bocadinho por aí. Quando deixou de ter sentido, porque a vida se encaminhou para o outro lado, muito naturalmente, fizemos o tal cessar em IVA, e pronto, mas foi importante porque, no fundo, foi começar, não é? Digamos assim, ou quase começar,
logo assim uma entrada a pé juntos, utilizando aqui uma linguagem de futebolês, ou seja, logo com responsabilidade, com muitas contas para pagar, a perceber o que é que eram os impostos, toda essa coisa, sem nenhuma preparação, não é? Mas foi uma aventura, porque trabalhamos imenso, fizemos imensas coisas, chegamos a ter 5 pessoas a trabalhar connosco, quando tínhamos escritório aqui na Praça Carlos Alberto, e trabalhamos imenso, fizemos imensas coisas em vários sítios, por todo o país, e foi daí também que me ficou o bichinho, o vício de não conseguir fazer só uma coisa, porque quando uma pessoa tem uma atividade empresarial, no fundo não pode ter só um cliente, não é? Tem que ter vários, todos os conseguir. E foi por aí, portanto foi uma experiência giríssima, foi um projeto que nasceu assim um bocado um sonho. O nome surgiu assim no meio de um jantar com outras pessoas, num jantar de sushi, que chegamos àquele nome, que eu queria usar uma expressão em latim, muito por aquilo que era a influência que o meu pai tem em mim, nomeadamente na aproximação aos clássicos, e depois o Douro era importante para nós, porque nós somos dali, somos do Rio, somos daquele rio, daqueles chocalcos, e portanto tinha que ter essa referência ao Douro. Quem sabe um dia retomam a atividade? Nunca se sabe. Não digo que não digo que sim. Acho que na vida está tudo em aberto. O que importa é fazermos o que gostamos. Quem sabe o Intelecto de Douro um dia está aí outra vez a abrir. Enquanto curadora e investigadora em práticas artísticas e culturais contemporâneas, sei que tem colaborado com diversas instituições públicas e privadas. Eu vou citá-las todas, que me indicou: a Fundação Escultor José Rodrigues, no Porto, a Fundação Milênio BCP, Baganha Galeria no Porto, a Galeria Por Amor à Arte, Casa Museu Teixeira Lopes, aqui em Vila Nova de Gaia, CAI da Figueira da Foz, Câmara Municipal do Porto, Casa das Artes de Tavira, Parques de Sintra, Monte da Lua, Rede de Museus do Douro, Câmara Municipal de Belmonte, Câmara Municipal de Figueira, de Castelo Rodrigo, entre outras. Estas parcerias e estas práticas, quer-nos falar de alguma que a tenha marcado mais, ou é um bocadinho complicado? Não, posso falar de uma que eu acho que é recente e todas elas são importantes, não é? A Fundação, eu já falei aqui dos escultores José Rodrigues, sim, portanto compreende-se como é importante, como ele foi importante para mim. Na Fundação Escultor José Rodrigues, por exemplo, fizemos lá com um grupo de pessoas ligadas também à formação profissional um projeto maravilhoso, do qual me lembro muitas vezes. Um projeto de formação profissional na área das artes, em que trabalhamos com miúdos, quer dizer, são todos enormes, eram todos maiores do que eu, mas que moravam e alguns ainda moram, de bairros sociais aqui do Porto, a Pasteleira, do Aleixo, etc. Assim, uma malta muito especial. E aprendi imenso, portanto todas aquelas aulas eram processos de negociação constantes, e fizemos coisas fabulosas com aqueles miúdos. Muitos deles começamos um percurso com cerca de 19, 20, e foi lá na Fundação Escultor José Rodrigues. Nós queríamos encontrar uma entidade, não podia ser a escola, não é? Porque eles tinham sido rejeitados pela escola e rejeitavam a escola. Tinha uma outra entidade, tinha que ter uma outra aura. E aquela casa lá em cima, na fontinha, tem essa aura. E portanto o mestre ainda era vivo e seria, e por vontade dele e por pressão dele, porque a Fundação José Rodrigues é um espaço de acolhimento de companhias de teatro, de várias coisas, por vontade dele aquela malta foi para ali fazer o curso, tinha ali o seu sítio. Fizemos lá tantas coisas e aprendi imenso com eles, sensibilizei-os também para as artes. Lembro-me de uma visita que na altura fizemos a uma exposição à qual eu também fazia visitas guiadas, que decorria na Fundação Cupertino Miranda, aqui no Porto, aqui na Boa Vista, e que era uma exposição do Milênio BCP, precisamente, e que se chamava 100 anos de arte portuguesa, e que tinha o melhor do melhor que já se fez neste país. Tinha desde Vieira da Silva, Júlio Pomar, Almada, tinha tudo. E lembro-me de ir lá com eles se portarem muito bem, e de gostarem muito da Vieira da Silva e de perceberem perfeitamente, sem saberem sequer quem era a Vieira da Silva, o que é que ela trabalhava no seu abstracionismo lírico. Tenho memórias espetaculares desse projeto. Mas eu destacava um outro, porque tem a ver com algo que está tudo ligado, de facto. No âmbito da Capital Europeia da Cultura e da área de programação que eu dirigi executivamente, os Tempos Cruzados, eram 8 áreas de programação da Capital Europeia da Cultura em Guimarães, e uma delas, os Tempos Cruzados, era executivamente dirigida por mim. E trabalhei muito em produção e fizemos um espetáculo do qual eu me lembro sempre. Aliás, Joana, quando estava a ler aí
essa lista, lembrei-me do Hélder Costa, que foi um encenador e dramaturgo que trabalhou connosco neste espetáculo em Guimarães, que se chamava Aqui Nasceu Afonso Henriques. E o Hélder criou a Companhia de Teatro Barraca em 76, e foi com ele que eu despertei o bichinho para começar a escrever teatro. Para teatro. E o Hélder, uma vez também lhe pediu: Hélder, manda-me um currículo teu, uma coisa qualquer. Ele mandou uma coisa com milhões de páginas, depois mandou um parágrafo. E depois escreveu-me assim no corpo de e-mail: estás proibida de ler o anexo. Lês só estas linhas. O anexo lês só nas minhas cerimónias fúnebres. Como quem diz, não mates as pessoas com esse discurso. Agora lembrei-me dele, que estávamos a falar disso. Pronto, e fizemos um espetáculo com ele que se chamava Aqui Nasceu Afonso Henriques, que tinha uma malta, eram 23 pessoas em palco, todas ali da comunidade, malta dali, alguns atores profissionais, muitos dos atores profissionais, e foi uma experiência maravilhosa. Foi um grande espetáculo, era um grande grupo. E muitas pessoas desse grupo tornaram-se, de facto, os meus melhores amigos. E depois, mais tarde, criamos uma associação que se chama Astronauta Associação Cultural, da qual eu faço parte, que tem sede em Guimarães, e também continuamos a trabalhar lá, a fazer teatro e música, e temos vários projetos. E temos feito várias coisas. Porque quando eu dirigi aqui o Museu quando eu trabalhei aqui, quando eu coordenei aqui o Museu dos Descobrimentos no Porto, eles também os convidei para serem atores do museu, etc. E fomos sempre mantendo juntos. Então, através dessas voltas todas, chegamos a uma terra linda, chamada Figueira de Castelo Rodrigo, com um conjunto de projetos. Fizemos uma parte da primeira edição da Recriação Histórica da Batalha da Salgadela, em 2016, e, portanto, criamos uns laços àquele território incríveis. E uma das pessoas do grupo, o Simão, fez uma coisa espetacular, e por isso é que eu estou a dar este destaque. Eu acho que é um bocadinho isso que nós andamos todos aqui à procura, de mudar o mundo. Criou tantos laços ao território, que se mudou da sua vida em Guimarães, da ator profissional, demitiu-se da companhia onde trabalhava desde sempre, onde era ator profissional, e criou uma cooperativa artística em Figueira de Castelo Rodrigo, e neste momento está a trabalhar com todos os municípios ali quase das Beiras e da Serra da Estrela, fazer imensas coisas com teatro, dança contemporânea, coisas a sério. E, portanto, destaco esse, eu também vou lá, não tanto como gostaria, mas tenho ido lá também às Beiras e a todos os municípios ali dar formação e participado, e acompanho sobretudo, porque depois esta malta toda da Astronauta também já é a malta da CARB, não é? Da tal cooperativa artística, então estamos sempre lá a fazer os espetáculos, e depois se calhar destacava isso, porque no fundo da altura eu acho que nós também somos as pessoas de quem nos rodeamos, e eu acho que também tive sempre essa felicidade de me conseguir rodear de pessoas, ou das pessoas se rodearem de mim, não sei, e de todos nós temos esta energia espetacular e este sonho comum, porque se nós estamos rodeados de pessoas que não têm sonhos, isso não é possível no mundo das artes, que estão só ali para cumprir um horário e para ter um emprego, não dá. E, portanto, o que dá pica é nós vemos as coisas a crescer e de repente vemos ramificações nossas, um bocadinho de nós em tantos sítios. Então, tenho o maior orgulho, não estou... Quer dizer, a cooperativa não é minha, é do Simão, etc. Mas de como esta coisa toda começou, encontramos-nos num sítio, depois fomos para outro, depois fomos mantendo, etc. E agora temos quase outro polo de atividade ali e a abrir. Agora já estamos em Trancoso, em Belmonte, etc. A trabalhar com tanta gente e, de facto, a transformar os territórios através da cultura e sobre aquilo que nós acreditamos que é produção artística de qualidade, que não tem que ser populista, que não tem que ser, mas pode envolver a comunidade, são coisas diferentes. E, portanto, destacava essas parcerias, porque é uma coisa de agora, e já agora também faço a divulgação a quem a merece, e a esse amigo, e a esses amigos que... e depois não custa nada em Portugal, porque qualquer lado que se vai, come-se bem, bebe-se melhor. E, portanto, as coisas não custam nada. Não custa nada a mudar de vida, e eu acho que Portugal tem um problema tão grande de desequilíbrio da distribuição de pessoas no território, que se a nossa geração não começar a fazer isso, não começar a mudar de terras, não é? A sair do Porto, a sair de Lisboa e ir para outros lados, nós não podemos depois só queixar-nos que há desertificação, nós temos que fazer alguma coisa. E eu felizmente conheço pessoas, e conheço muitas pessoas que estão a fazer essa coisa, que estão a tomar essas decisões e a dar esses passos. E, portanto, eu acho que é isso aliado à prática da cultura, a fazer coisas, etc., acho que são bons presságios. São bons presságios. No âmbito da educação, que estava a falar há bocadinho, eu sei que é professora universitária na Universidade do Minho, e quase que dá vontade de ser sua aluna.
porque com essa maneira de ver as coisas, que muito me agrada, os seus alunos são privilegiados por poderem ter uma professora que vê o mundo de outra forma, que tem esses sonhos, que corre atrás deles, que os concretiza. E já agora, que cadeira é que está? A História da Arte. História da Arte. Sei que também que orienta visitas a exposições e a museus de arte contemporânea, mas a minha pergunta é: como é que os jovens hoje em dia, apesar de Helena ser ainda muito jovem, mas como é que ainda os mais jovens estão a ver a arte em Portugal? Bem, isto não sendo indelicado, eu acho que eles ainda não estão a ver. Acho que eles ainda não estão a ver. Acho que há uma grande... Isto é muito sincero, não é? Acho que de facto sou uma privilegiada porque tive uns pais que me deram as ferramentas todas que eu precisava, que me incentivaram a estudar, a ler, a escrever, a fazer coisas e a ir por mim. Mas acho que de facto há uma grande iliteracia e no ensino superior também existe essa iliteracia. As pessoas têm pouca cultura geral, são pouco sensíveis, leem pouco, estudam pouco. Até podiam ver a mesma televisão, mas selecionam mal aquilo que vem, na minha opinião. E, portanto, isso é um problema grave. Esse é um problema grave que nós temos, porque depois, quando vamos ver os estudos daquilo que são os públicos nos museus, nós vemos que há um rácio entre os 20 e os 35 anos de pessoas que não vão a museus. Portanto, que vão enquanto vão com a escola, não é? E depois vão quando começam a ter filhos e etc. E quando, no fundo, são os miúdos em casa que tomam as decisões. E bem-ajam eles. E bem-ajam os professores, porque esses também são importantes, que nas escolas, contra tudo e contra todos, insistem em fazer visitas e em levar os miúdos para fora da escola. Bem-ajam todos esses professores, eu tive muitos, felizmente. E, portanto, eu acho que eles ainda não estão a ver. Acho que há uma grande iliteracia. Acho que a malta quer uma solução muito rápida e que, de preferência, esteja no Google. E nem tudo está no Google. Está quase tudo. Mas nem não está tudo. E é preciso ver muita coisa. É preciso ver também o que está à nossa volta. É preciso treinar o olhar. É preciso treinar a leitura. E portanto, trabalhar com jovens adultos. Para mim, que também trabalhei muito com público sénior, etc., e que estamos a falar de outro tipo de população, estamos a falar de uma elite de pensamento, não é? Que são os nossos mais velhos, que nós vivemos num país e numa sociedade que tende a esquecer-se, que os mais velhos não são só mais velhos que têm mais idade, mas também porque têm mais experiência e mais saber. Mas e os jovens adultos são, de facto, pouco interessados, pouco curiosos. E, de facto, quando há um aluno que se destaca, nota-se logo. Nota-se logo. E, portanto, eu não sei se os meus alunos têm sorte ou azar. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida. E, portanto, falo muito entusiasmadamente da arte, das coisas, etc. Mas também sou muito exigente. Sou muito exigente porque coloco exigência nos outros que eu coloco em mim. E porque entendo que, num nível de ensino superior, há certas coisas que não podem acontecer. Não podem acontecer. Já nem estou a falar de plágio nem erros ortográficos, mas acho que há coisas mesmo que não podem acontecer. Não sei se eles têm sorte ou não. A mim interessa-me, sobretudo, é fazer um trabalho de uma forma séria, com a maior dignidade intelectual que eu conseguir atingir e que marque as pessoas e, sobretudo, que as desperte para elas saberem mais por si. Acho que é fundamentalmente isso. E a parte depois das visitas que eu faço com o público sénior, por aí, por acolá. Eu gosto muito de falar em público, adoro dar aulas. Comecei a dar formação e a dar aulas em 2009, logo no início do ano, há muitos anos, já dei milhares de horas. Eu adoro. Portanto, adoro partilhar conhecimento e adoro aprender. E, portanto, quando nós partilhamos conhecimento, nós aprendemos imenso. E, portanto, é algo que faz parte, é algo que eu não me imagino. Se tivesse que escolher entre isto e aquilo, não consigo, não vou ser capaz. E por isso é que vou acumulando dentro do que posso. Mas acho que é a única dimensão da minha experiência em que eu sou pessimista, na forma como eu olho para as gerações vindouras. Que dá que pensar. Já nos falou sobre o seu trabalho na Casa Oficina António Carneiro. E falou-nos um bocadinho então da experiência enquanto
diretora executiva dos Tempos Cruzados, área de programação de Guimarães 2012, da Capital Europeia da Cultura, e já nos falou também do Museu Interativo e Parque Temático dedicado aos descobrimentos aqui no Porto. Mas há aqui uma que me deixou assim, com alguma curiosidade, que é a AMI Arte, que é o Núcleo de Ação Cultural da AMI, da Fundação de Assistência Médica Internacional. E gostaria que me falasse um bocadinho deste projeto. Essa foi uma experiência muito bonita, em que tive a oportunidade de participar. Portanto, eu já tinha colaborado. O AMI Arte é o núcleo de arte da AMI. Portanto, a AMI, que é uma instituição com 30 e tal anos, com muitos anos, fundada pelo Dr. Fernando Nobre, que é uma pessoa... é uma pessoa extraordinária, de facto. E tinha já esse núcleo cultural, e eu já em 2012, 2013 talvez, enquanto ainda tinha a empresa, já tinha feito uma colaboração com eles. É um núcleo, eu tenho uma galeria de arte ali na Rua da Lomba, ali perto de Campanhã, muito bonita. É um núcleo, apesar da AMI ter sede em Lisboa, tem outros núcleos, e o núcleo de arte está sediado no Porto. E pronto, já conhecia o projeto, e então depois surgiu a oportunidade de eu dirigir o núcleo da ação cultural, a convite do diretor regional aqui do Norte, e assim foi. Portanto, foi uma experiência muito bonita, porque no fundo estávamos a associar duas coisas importantes. Estávamos a associar a arte a uma causa social, que é uma causa social maior. E foi muito bonita porque, através da experiência na AMI, eu acho que comecei a relativizar muitas coisas, porque de facto a AMI tem um restaurante solidário, tem um abrigo em vários pontos do país, e quando nós começamos a ver, e foi na altura não estávamos já em plena crise, mas ainda estávamos muito em crise, e quando nós começamos a perceber o número e o tipo de pessoas que precisam de ajuda diariamente para comer, nós não temos que ficar indiferentes e temos que relativizar. Pessoas que nós olhamos para as pessoas e as pessoas não têm... São pessoas que nós vemos na rua todos os dias, não têm mau aspecto, não são pessoas da rua, são pessoas que não têm dinheiro para comer, porque a vida deu uma volta, porque ficaram sem os seus empregos, porque têm os filhos em casa, e nós não conseguimos ficar indiferentes. E, portanto, temos que começar a relativizar a nossa vida. Temos que começar a pensar se nos vamos mesmo queixar de qualquer coisa que não merece queixa, que não merece queixume. E acho que isso foi, e para mim foi transformador, além de ter conhecido pessoas muito interessantes, e de ter alargado também o meu leque de contactos com artistas, porque a AMI também tinha o seu leque próprio de artistas, e tem o seu leque próprio de artistas, e depois, sobretudo, pela experiência de conhecer o Dr. Fernando Nobre, que é um homem fabuloso, e de todo o trabalho que a AMI tem feito. Mas eu acho que foi isso, acho que foi o dia em que eu comecei a perceber as pessoas que iam àquele restaurante solidário, as pessoas que recorrem ao abrigo, as pessoas que recorrem, por exemplo, ao sistema de lavandaria da AMI, para lavar as roupas em casa, porque não tem água, porque não tem luz. E nós não conseguimos, nós, privilegiadíssimos, não conseguimos imaginar que isto é. Sim, e são pessoas que muitas delas até têm um emprego, até ganham um salário mínimo, só que é um salário mínimo para 4 ou 5 pessoas de um agregado familiar. Isto é chocante. Isto é cru. Então, horrível. Acredita que só quando se tem contacto com este tipo de público é que se consegue compreender muito do que se passa na sociedade e o tal relativizar, e muita coisa que nos passa ao lado. Eu não sei se acredito. Comigo foi assim. Também há pessoas que contactam e ficam na mesma. Nada se lhes passou. Para mim foi transformador. E acho que fazia muita falta, mas não de uma forma falsa, não de agora fazemos aqui um carnaval à volta disto e agora vamos dormir sem abrigo só porque é giro. Não é isso. Sim. Não é isso. É uma coisa mais profunda. Ok? É uma coisa muito mais profunda. Eu acho que fazia falta às pessoas acordarem. E às vezes, se calhar, basta falar com o vizinho e perceber que por cima de nós ou por baixo de nós mora alguém que com muita dificuldade paga a sua renda e tem água em casa. Porque é isso que acontece neste país, foi isso que a crise veio trazer, foi intensificar em grande escala as desigualdades entre as pessoas, e portanto nós não podemos ficar indiferentes. Se andamos neste mundo e somos indiferentes ao mal que está à nossa volta, então acho que se calhar temos que mudar já para Marte. Sim.
A Helena tem então publicado vários catálogos e artigos sobre arte, museus e cultura contemporânea e desde 2015 que publica regularmente no quinzenário As Artes Entre as Letras e desde maio de 2017 na revista Rua e agora em 2018 Umbigo Magazine. Fez a coordenação editorial de diversos catálogos e livros sobre artes e artistas. Helena, nestas publicações que faz, nestes artigos que escreve, o que pretende transmitir ao público que a lê? Em primeiro lugar, quando estamos a falar de coisas na área da escrita e na área da escrita sobre a arte, aquilo que eu pretendo transmitir é uma perspectiva sobre a arte e os artistas, uma leitura possível, que é minha, ainda que seja sempre fundamentada, e que através desse meu contributo, através da escrita, que é o meu maior contributo, acho eu, que ajuda as pessoas, que as consiga ajudar a compreender este fenómeno que é a arte contemporânea. É essa a ideia. E depois é um exercício de enorme egoísmo, porque eu adoro escrever. De facto, a escrita é o meu exercício, a escrita é o meu universo. E, portanto, eu acho que tenho sorte porque posso publicar em alguns sítios, porque tenho tido pessoas sempre que têm apoiado, mecenas, que têm apoiado os meus projetos editoriais, os livros que eu já publiquei e etc. Tenho essa felicidade. Tenho tido sempre gente ao longo do meu percurso que acreditou em mim e isso é fundamental. E, portanto, aquilo que eu quero é divulgar o melhor possível e o mais possível os artistas, a arte contemporânea, não só os artistas que toda a gente já conhece, mas também outros que a mim me interessam e que não estão necessariamente inscritos naquilo que é a cena e a história da arte portuguesa e internacional mais recente, porque esses interessam-me também muito, porque há muita gente aí a fazer coisas e que não tem que não consegue promover o seu trabalho, que não consegue lá chegar, é isso que me interessa. E depois interessa-me escrever, o mais possível, sempre. Portanto, além disso, eu ainda depois publico umas coisas de teor diferente na minha própria página do Facebook, etc., porque eu adoro escrever, é o meu exercício. É o meu exercício. É a forma que eu tenho mais óbvia, mais evidente de maturar o meu processo de investigação contínuo, ou seja, de verter em conteúdo concreto aquilo que eu investigo, muitas coisas que eu leio, as muitas exposições que vejo, muita música que ouço, muito teatro que vejo, etc, etc, etc. Tenho a oportunidade de verter isso em conteúdo concreto e depois, porque me faz altamente feliz e escrever. É um legado escrito que fica para a eternidade. Não é? Porque aquilo que é escrito fica para sempre. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso, até porque não penso muito nessa coisa para já do legado. Sobretudo porque tenho imensas ideias para fazer. Eu lembro-me sempre do Manuel de Oliveira, em 2007. Acho que foi em 2007 ou em 2009. Agora fiquei na dúvida. Mas talvez 2007. Foi à Bienal de Cerveira. E já na altura tinha uma idade, não é? E alguém lhe perguntou, então mestre, assim um bocadinho ironicamente, não é? Porque ele já tinha mais de 90, tinha que ter mais de 90 anos já. Planos para os próximos tempos, no sentido, na expectativa de que ele respondesse, pá, e tal. E ele disse, já tenho planos para os próximos 5 anos, 5 filmes. E até fez mais. E, portanto, isso é uma coisa que me ficou gravada. E este verão tive a oportunidade de fazer a curadoria da exposição de homenagem ao mestre Cruzeiro Seixas, que vai fazer 98 anos. E de trabalhar com ele e de o conhecer. E Cruzeiro Seixas acho que vai este mês, não é que já não está lá, para Palma de Maiorca ver uma exposição de Quirico, que é o seu surrealista favorito. Portanto, eu posto isto, não tenho ainda legado nenhum para deixar. Já tem. Há pouco falou-nos da Astronauta, que é a Associação Cultural sediada em Guimarães, de qual é sócia fundadora, e que desenvolve atividades ligadas à produção musical e ao teatro, nomeadamente no campo da dramaturgia. Olhando para a Helena, assim, como é que, depois de tudo aquilo que nos falou, todos os seus percursos, como é que a dramaturgia está ligada à sua vida? Bem, ela surge por esse contacto com o Hélder Costa, que se tornou um grande amigo, o fundador do Grupo Teatro Barraca, com a Maria do Céu Guerra, portanto, que trabalhou comigo na Capital Europeia da Cultura em 2012 e que se tornou um meu amigo e uma pessoa que eu admiro imenso. E
Pronto, eu já tinha feito teatro na escola, uma coisa assim, no liceu, fiz 2 coisas, pronto, mas era brincadeira, era a brincar, era só porque eu realmente metia-me em tudo e, portanto, naturalmente, se houve um grupo de teatro na Escola Secundária Almeida Garrett, eu naturalmente que fiz parte. Era um bocadinho por aí a ideia. Portanto, tinha esse bichinho do teatro, depois adorei trabalhar em produção e adorei conhecer o Hélder. E de facto comecei a perceber através do processo. Depois na altura o Hélder convidou-me para participar numa coisa que ele fazia, que era lida, que eram os encontros imaginários, que são os textos que ele escreve, em que ele mistura várias figuras históricas de tempos diferentes a ter uma conversa inusitada, mas muito inteligente, uma coisa brilhante. Ele faz isso há muitos anos. E eu participei. Não fiz de Marlene Dietrich e no outro fiz de Marilyn Monroe. Já não lembro quem eram os meus companheiros de mesa. Acho que não estava com... Já não sei, acho que foi com o Humberto Delgado e com o Salazar. Acho que era isso. Acho que foi isso. A Marilyn Monroe, o Humberto Delgado e o Salazar, mas não posso jurar. Portanto, aquilo estão a ver o género de conversa. Era lido e tal. E, portanto, eu comecei a perceber o processo de escrita pegando na minha ferramenta, que era a história e a investigação em história. Comecei a perceber aquele processo. E começou-me a interessar. E depois, numa fase muito concreta da minha vida pessoal, em 2013, desafio de um amigo, do mesmo amigo, do Simão, que estava na altura ainda no Teatro de Construção em Famalicão e queria escrever uma peça, tinha uma ideia para um espetáculo. E que era um espetáculo sobre o amor, na ideia dele. E então eu disse: tu podias fazer isto. E ele já tinha o título do espetáculo, Amor para Dois. E então tu escreves bem, podias fazer isso. E um bocado ali naquela, não é? Porque estava a passar por um processo de repensar a minha vida, a vários níveis. Escrevi, na realidade não escrevi, aquilo é uma construção dramatúrgica em que eu pego em vários autores da língua portuguesa e construo um espetáculo. No Manuel Alegre, no Miguel Esteves Cardoso, no José Luís Peixoto, no Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, penso que também entrava. E, portanto, eu componho uma coisa com falas. E aquilo é um espetáculo para um ator e para uma atriz, portanto, para 2 pessoas, e que fala sobre as várias experiências de amor que nós podemos experienciar ao longo da vida. O nascimento, a morte, o casamento, a traição, o primeiro beijo. Fala disso. E, portanto, através daquele processo, e sobretudo do processo, da forma como o Simão pegou no meu... Portanto, aquilo tinha 2 personagens, é ela e o ele. E, portanto, foi brilhantemente interpretado na altura pelo Romeu Pereira e pela Elsa Pinho. E, portanto, através daquele processo de eu perceber como é que aquilo tinha vida, como é que aquelas minhas ideias e aquela minha reflexão, que era super interior e super profunda sobre algo que eu estava a passar, apareceu em palco, eu comecei a querer escrever. E depois comecei a escrever para teatro. Portanto, depois a seguir fiz uma coisa para o Romeu Pereira, que se chamava 20 ou 30 por aí, Memórias de um Autor Anónimo, que era um monólogo, foi no âmbito dos 20 anos de carreira dele. Depois escrevi o Preco no Prato, portanto, já com o cariz histórico e político da minha escrita, e inspirado nas cartas que o meu pai escreveu para a minha mãe quando entrou para a tropa em 76, após o PREC. Depois escrevi Guernica ou a Iconografia do Fim da Esperança, e também participei, e agora outro que se chama Palavras Hábeis, Conversas Poético-Performativas de Intervenção ou Julgamento de Sócrates nos Intervalos, que vai ser levado agora à cena pelos meus companheiros, pelos meus colegas, agora em outubro. E, portanto, é um bocadinho aí. Portanto, é mais um exercício, não é? É mais um exercício em que eu tenho o meu processo. O meu processo na escrita para teatro é um processo que tem muita investigação. Ou seja, quando eu escrevi o espetáculo sobre o PREC no Prato, porque era a mesa que se discutia a cena política, eu vi tudo. Eu fiz o levantamento completo e depois ia tomando nota das palavras-chave, quais eram as expressões usadas, quais eram os protagonistas, etc. E depois verti aquilo numa coisa com falas. Inicialmente, nesse primeiro espetáculo, tive muita necessidade de saber quem eram os atores e de pensar como é que aquelas pessoas iam fazer aquilo. No segundo, no Guernica ou a Iconografia do Fim da Esperança, já não tive essa necessidade. Já consegui abstrair-me mais e fazer uma coisa mais limpa. Foi um espetáculo também brilhantemente encenado pelo Miguel Fonseca, o ano passado. E, portanto, é um bocadinho isso, é mais um processo. Este último, o Palavras Hábeis, foi escrito em 5 horas, foi um ar que me deu. E, portanto, era meia-noite, eu estava a mandar umas mensagens para os meus amigos, para os meus colegas, tudo aos 7 que eu mandei uma coisa. E obriguei toda a gente a ir à meia-noite ou à 1 da manhã, ler o que eu tinha acabado de escrever. Aquilo foi uma risota, porque é uma reflexão sobre o nosso próprio processo criativo enquanto associação. É uma coisa que a malta faz sem qualquer espírito comercial, é uma coisa por carolice, é o nosso convívio anual. Eu este ano, infelizmente, não vou conseguir participar no espetáculo, por motivos
que me são alheios. Na verdade não me são alheios, são próximos, mas não consigo evitá-los. Mas é mais um exercício e não é se me perguntar, mas é uma coisa em que pensa investir muito tempo. Não, eu acho que só terá sentido para mim a escrita para teatro enquanto continuar a ser uma coisa que eu faço com estes meus colegas e a pensar nisto. Se tornar uma coisa profissional, então eu mudei de caminho e eu gosto do caminho em que estou agora. Está. Então agora mesmo para terminar, até porque eu tinha dito que a entrevista seria de 1 hora e nós breve vamos em 1h30, vou-lhe fazer uma pergunta assim um bocadinho difícil, que é, o que é que espera da arte em Portugal? O que é que eu espero? Bem, eu trabalho eu sou curadora de uma galeria em Braga, que é a Z Gallery, que está inserido no grupo DST, que é um projeto que eu adoro. É um projeto que me faz super feliz. Sobretudo por ter sido pensado e ter como cenas um homem que é o engenheiro José Teixeira, que é uma pessoa muito acima da média. Se todos os empresários no nosso país fossem como ele, nós estávamos muito melhor que a Suíça. Nós estávamos a anos-luz disso. Estávamos muito melhor. Portanto, é uma pessoa que vê as artes no seu potencial transformador dos territórios, das pessoas, de tudo. Portanto, naquela empresa, que é uma empresa ligada à construção civil, de genes, à engenharia de genes, à arte em todo lado. E há um investimento sério em projetos artísticos, além de que a galeria é um espaço de exposição maravilhoso, com 800 metros quadrados, onde não falta absolutamente nada, onde podemos fazer tudo e dar todo o espaço aos artistas. Portanto, aquilo que eu espero é que, e agora pegando assim até em acontecimentos recentes, é que Portugal manifeste aquilo que quer parecer, que é um país que não é conservador e que não é, não queria dizer uma coisa ofensiva, que não é conservador, que manifeste na forma como se relaciona com a produção artística contemporânea. Ou seja, tem que haver um espaço de total liberdade para a produção artística contemporânea, tem que haver um projeto político para aquilo que são os artistas a produzir em Portugal neste momento e que não existe, tem que haver visão, uma visão do Estado que, no fundo, insira aquilo que se está a fazer agora no campo da arte contemporânea, sobretudo, num projeto político. Isso tem que existir e não existe. Tem que haver um projeto a sério. E, portanto, tem que ser pensado com os agentes, com as pessoas. Pode demorar tempo, mas tem que haver um projeto a sério. E não existe um projeto a sério. Aquilo que existe em Portugal é que nós, de facto, somos um povo extraordinário. E entra em aquilo que é a iniciativa privada, a iniciativa dos próprios artistas, a carolice de muitos. As coisas vão-se fazendo. E nós, se olharmos para a nossa história recente, a partir das vanguardas dos anos 60 sobretudo, mas se formos mais atrás, a exemplos como Almada, Vieira da Silva e Amadeu, nós temos grandes artistas. Nós não ficamos nada atrás do panorama europeu. Eu costumo dizer que os meus 3 pintores favoritos, ou pelo menos aqueles por quem eu me perco, contemporâneos, é o Rothko, o Ângelo de Sousa e o Álvaro Lapa, na mesma medida. Na mesma medida. Não faço nenhuma distinção entre o Rothko e o Ângelo. Ou o Lapa, não é? São os 3 pintores que eu, se pudesse, se me saísse Euromilhões, se eu jogasse, se me saísse, que eu claramente perdia a cabeça. E, portanto, eu acho que é isso que as pessoas têm que perceber. Nós não estamos atrás. Faleceu esta semana Helena Almeida. Helena Almeida tem uma obra ímpar. Não há, em contexto europeu, ninguém a fazer aquilo daquela maneira. Então tem que haver uma forma de nós estarmos sempre a divulgar e a trabalhar estes artistas. E aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu espero fazer através da escrita e através da curadoria enquanto exercício de mediação entre a arte contemporânea e os públicos é que haja cada vez mais pessoas disponíveis para ver arte, disponíveis para a compreender e disponíveis para participar nesta grande causa que é mantermos um país em que os seus artistas têm condições para produzir. Porque se nós pensarmos um bocadinho assim, nesta coisa da arte e da eternidade, quando nós viajamos, quando vamos a qualquer sítio, nós vamos ver museus, monumentos. É isso que fica. Não fica mais nada. Fica muita coisa, fica a investigação científica, fica o resultado, fica muita coisa. Mas aquilo que continua a mover montanhas, sim, e a encher os voos todos dos nossos aeroportos e os hotéis todos para essa Europa fora e por esse mundo fora, é a arte, são os artistas, é o património. Portanto, é isso que fica. Eu acho que o país, aquilo que eu espero é que o país perceba isso. Que tem que investir nisso a sério, não é? O país não pode ser uma grande tasca, não é? Do ponto de vista daquilo que é até a sua visão turística, em que a malta come bem e bebe bem e que é tudo uma maravilha. Não. Nós temos que ser diferenciadores, porque temos uma oferta diferente dos outros sítios,
porque temos artistas igualmente bons, alguns melhores. Agora dei um exemplo da Helena, porque é muito próximo, porque escrevi muito sobre ela e porque adoro o trabalho dela. Mas é um nome ímpar, não há mais ninguém a fazer aquilo. Então é isso que eu espero, é que de facto isto se consciencialize e que as nossas cidades, em vez de continuarem a ter mamarrachos, os espaços passem a ser mais harmoniosos, a ter arte, a respirar arte, que as pessoas se relacionem com o objeto artístico como se relacionam com um banco de jardim. Ou seja, como parte das suas vidas. É isso que eu espero e é nesse sentido que eu espero dar o meu super modesto contributo. E sobretudo contagiar outras pessoas, porque acho que o nosso maior contributo é quando nós, com a nossa energia, contagiamos outros a fazer a mesma coisa. Acho que aí é que estamos no caminho. Enquanto nós continuamos e ninguém nos segue, e ninguém nos quer copiar, ou ninguém quer... Está tudo errado. Então não me importa nada que as pessoas copiem, que vejam como exemplo, que queiram fazer a mesma coisa que eu. Acho tudo ótimo. Venham mais pessoas, venham fazer. Já para perceberem o que é bom e o que é duro, porque não há atividade profissional melhor do que esta, mas acho que é extremamente esgotante, sobretudo se nos entregarmos. E depois porque é preciso mais pessoas a aderir à causa, acho eu. Helena, vamos terminar o programa. Agradeço-lhe imenso estar aqui hoje. Espero que continue com essa vontade e com essa garra. Precisamos de mais pessoas como a Helena em Portugal, na defesa das artes. Espero que tenha sempre muita felicidade pelo caminho de tudo aquilo que tem concretizado e daquilo que vai ainda concretizar. E sempre que tiver projetos novos, está convidada para poder vir cá partilhar connosco, porque é sempre um prazer ouvir este tipo de projetos e destas ligações à arte e desta forma tão... Portanto, durante este tempo todo, uma pessoa está aqui a ouvir a Helena a falar da arte e está exatamente a seguir os seus pensamentos e ir por aí fora, com tanto que se poderia fazer, e realmente que Portugal tem tanta potencialidade e que os políticos ainda não entenderam que a arte também é uma fonte económica muito relevante, e que quando a entenderem assim, deixamos de ter então a tal tasca só e teremos muito mais arte. Portanto, muito obrigada por ter vindo e felicidades para o seu trabalho. Obrigada eu. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.